Alguém quer orar para a gente começar, não? Eu. Então levanta bem aqui. Fala alto, porque senão a transmissão não pega. É? Ah, tem microfone, rapaz. Tá fraco. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, meus irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai da nossa salvação, Jesus Cristo. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, por esta manhã, por esta tarde, por este momento a qual nós unimos, Senhor, numa só fé, numa só perseverança, meu Deus. E neste dia, Senhor, o Senhor possa nos encher da tua palavra, nos encher, meu Deus, de uma fé, de uma perseverança, meu Deus. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar. Só se for noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a forma pra respirar, me faz andar sobre as águas. O teu caminho, a salvação, é o meu povo e minha paixão, minha canção e o meu louvor. Faz andar sobre as águas, tu és o Deus, tu és o teu navio, a salvação, é o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. Mais uma vez, aleluia. Ainda se vier, hoje cachoeira, se a cruz pesar a dor, Ele estará contigo. O mundo morre até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir, mas Deus te quer sorrir. Aleluia. Agora. Aleluia, aleluia. Fabiano, vem orar para a gente começar aqui, ora para mim. Vai não atrapalhar o que o Espírito Santo vai fazer. Vocês conhecem o Fabiano? Conhece? Boa tarde, meus irmãos amados e queridos. Me perdoa aí para quem estiver momentamente um pouco atrasado, mas essa coisa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa tarde, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que hoje o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Eu coloco aqui, Pai, a minha vida, a vida do Temer, a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, faz de novo essa tarde, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e que nós pensamos, Senhor. Pai, toca diferente em nós essa noite, essa tarde, Pai. Toca, Senhor. Toca na vida de cada irmão aqui, Pai. Pai, que eles não sejam o mesmo, Pai. Guarda a mente e o coração, Pai. Repreendemos todas as setas de Satanás, Pai. Começando na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida do Temer, Pai. Pai, não impeça que nós não venhamos impedir nada, Pai, o que o Senhor quer fazer aqui essa tarde, Senhor. Pai, prepara o coração dos meus irmãos, o meu coração, Pai, para que seja um solo fértil, Pai. Que a sua palavra, Pai, caia em uma terra, Pai, onde vai produzir 30, 60 e 100 por um, Pai. Eu te peço essa tarde, Senhor. Abençoe o Temer, Pai, que ele simplesmente só abre a boca, Pai, mas o Senhor coloca as palavras sobre a boca dele, Pai. Eu declaro, Pai, essa tarde uma tarde de cura, de libertação, Pai, de salvação, Pai, e de certeza, Pai, dos nossos corações que o Senhor é aquele que era, que há e que há de vir, Pai. O Senhor é o mesmo de ontem, o de hoje, você vai sempre de sempre, e vai ser sempre de sempre. Pai, o Senhor vive, Pai, por isso que nós cremos no Amém. Pai, vem essa tarde aqui, Pai, faz de novo. Aqui estão, Pai, os seus vasos, ó Pai, vasos de barro, Pai. Se precisar quebrar hoje essa tarde e refazer, que seja feita a sua vontade, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela sua presença, porque a sua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 em seu nome, o Senhor está presente. Então a sua presença é real nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu vou usar o microfone aqui já de lei, porque aí economiza minha voz. À noite a gente vai ministrar numa outra clínica lá no registro. E aí a voz vai ficar pelo caminho. Vocês estão bem? Vocês estão acordados? Acabaram de almoçar? Vocês estão bem? Amém. Amém. Irmãos, eu trouxe uma palavra para compartilhar com vocês sobre o poder do Espírito Santo para transformar vidas. E o texto inicial eu queria ler com você. Não sei se você está com Bíblia aí, eu acho que não, ninguém está com Bíblia aí. Eu acho que vocês deviam pegar a Bíblia para vocês acompanharem. A gente não tem como projetar os textos, então se vocês quiserem pegar a Bíblia, eu acho importante. O texto é de Atos, capítulo 1, versículo 8. Presta atenção nisso, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Dá um pause aqui. Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Eu vou gastar 30 minutos, depois nós vamos tomar um café junto. Mas presta atenção, que esse texto é muito precioso, irmãos. A Bíblia, deixa eu te contar uma coisa. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, pede para o Espírito Santo estar com você.
Porque senão você vai querer ficar interpretando a Bíblia. E ao contrário do que muita gente fala, a Bíblia não é interpretação. A Bíblia é revelação. E a gente só consegue ter revelação da Bíblia se o Espírito Santo estiver junto. Se o Espírito Santo não estiver junto, a gente não consegue entender o que Deus está querendo comunicar. E eu fiz um pause aqui sobre ser testemunha, porque ser testemunha é muito além de só entender o texto. Ser testemunha é andar como Jesus andou. Então, quando a gente lê um texto desse, que diz que a gente vai receber a virtude do Espírito Santo, e a gente será testemunha, se a gente entender isso na prática mesmo, do que significa, isso aqui vale de qualquer outra coisa na vida. Porque ser testemunha e receber a virtude do Espírito Santo faz com que a gente tenha a capacidade de viver como Jesus viveu. Não sei se você está me entendendo. Se você me entender, fala amém, para eu saber que você está entendendo. Amém. Hoje a gente vive dias, irmãos, que muitas pessoas conhecem a Bíblia. Existem muitos doutores da palavra de Deus. E é uma verdade. Se você for olhar a internet, passar todos os canais de YouTube, os Instagrams, tem muita gente que entende tudo da Bíblia. Tem tantas outras pessoas que frequentam cultos, que cantam louvores. Mas tem um problema. Essas pessoas continuam presas a cadeias espirituais. E eu sei que talvez eu esteja falando com alguém aqui essa tarde. As mesmas pessoas que sabem tudo da Bíblia, que frequentam cultos, que cantam louvores, não conseguem renunciar a pecados de estimação. São pecados que acompanham essas pessoas, às vezes por décadas. E aqui tem um ponto importante: quando a gente fala em pecado, ministrando numa clínica de recuperação, a gente sempre vai pensar em droga e álcool. Mas deixa eu te falar algo que talvez você não saiba: esses não são os piores pecados. Porque esses são pecados visíveis, muitas vezes difíceis de tratar, é verdade. Mas quando a gente deixa esses pecados visíveis aos olhos de todos, a gente acaba preso a pecados menores, que muitas vezes a gente classifica como menores, mas à luz da palavra de Deus são igualmente terríveis. Porque pecado, irmãos, é pecado. Não importa se é de vício, em álcool, em droga, ou se é de um vício interno, de falar mal do outro, de invejar o outro, de não perdoar o outro, de achar que os meus interesses são mais importantes do que o do outro, se é porque eu tenho medo de usar os recursos que Deus me deu, porque vai faltar para mim, tudo isso é pecado. Então, quando a gente vem aqui numa tarde como essa, compartilhar a palavra com vocês, é porque essa mesma virtude do Espírito Santo que habita em nós, a gente acredita que pode habitar em você também. Só que a gente vive um momento muito complicado nas igrejas, porque as igrejas, em nome da graça, e é verdade, Efésios 2,8 diz que a gente foi salvo pela graça, não foi salvo por mérito humano. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Só que isso não é licença para a gente continuar em pecado. Porque se a fé, se a graça vem pela fé, e eu digo que eu tenho fé em Jesus, aquele que se entregou na cruz por mim e por você, eu preciso ter na minha vida manifesta a virtude do Espírito Santo. Porque senão vai virar tudo uma mentira. Eu tenho a aparência de alguém salvo, eu tenho uma aparência de santidade, eu sei tudo da Bíblia, eu frequento culto, eu canto louvores, mas na realidade eu não recebi a virtude do Espírito. E isso é facilmente identificado.
E eu não sei se você acredita ou não, pode ser um dom que Deus me deu, mas eu olhando para vocês, eu sei quem está aqui, só por estar aqui, quem está aqui interessado no que está sendo dito. Dá para ver. Então eu queria começar dizendo o seguinte, irmão, você não é obrigado a estar aqui. Se você não está interessado no que está sendo falado, é melhor que você não esteja. Porque você pode até enganar o pastor Pedro, você pode enganar o monitor da casa, você pode me enganar, mas a Deus você não engana. E Deus, irmãos, não quer amor forçado, por um simples motivo. Amor forçado é estupro. E o que Deus quer com a gente é um casamento. Por isso que a igreja é chamada noiva de Cristo. Porque Ele quer essa aliança com a gente. E essa aliança é manifestada pela figura do casamento. A virtude do Espírito Santo não é um nível maior de conhecimento da obra de Deus. Isso o estudo da palavra vai te dar. Por isso que existem igrejas cheias de pessoas que conhecem tudo da palavra, mas ainda não têm nas suas vidas a virtude do Espírito Santo. E aí, quer que eu fale uma verdade para você? É melhor você carregar a virtude do Espírito Santo e não saber nada da palavra, do que o contrário. Porque senão você vai só se tornar um religioso. E religião não salva, irmão. O que salva é a virtude do Espírito Santo em nós. Olha o que diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra de Deus, irmãos, não é produzida por um esforço, pela força do braço. Nós não conseguimos refletir Jesus na vida do outro, simplesmente porque a gente quer. É necessário a ação sobrenatural do Espírito Santo. E se você me perguntar como eu sei disso, eu posso pegar o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em Mateus relata como que Jesus andou quando ele esteve por aqui. Os 4 evangelhos, na verdade. E é interessante a gente perceber que Pedro, sem o Espírito, mesmo andando com Jesus, olha o que diz o texto. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Olha o contexto, vocês conhecem? Jesus, ou quem andava com ele, estava correndo risco do quê? De morte. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ou seja, ele ficou com medo, irmãos. Ficou ou não ficou? Ele só negou porque ele estava com medo. E saindo para o vestíbulo, viu outra criada, que disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E o que vocês acham que Pedro respondeu? Negou outra vez. E disse: não conheço tal homem. O medo foi manifestado novamente. E pouco depois, chegando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és também deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E logo cantou o galo. Vocês se lembram da passagem anterior, onde Jesus dizia para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele falou: que isso, Jesus? Que isso, meu Senhor? Jamais faria isso. E aí, quando essa passagem é contada no Evangelho de Mateus, Pedro se lembra das palavras de Jesus. Porque Jesus já tinha dito: antes que o galo cante, me negará 3 vezes.
E saindo para fora, tomando consciência de que Jesus já sabia o que havia acabado de acontecer, Pedro chorou amargamente. Sabe, irmãos, essa passagem deixa claro para nós que mesmo conhecendo Jesus, andando com Ele, Pedro tinha um chamado, porque Jesus o chamou. E Pedro também tinha uma promessa. Ele seria quem? Um pescador de homens. Mas qual era o problema? Ele não tinha a virtude do Espírito Santo manifestada na vida dele ainda. E por não ter essa virtude do Espírito Santo manifestada na vida dele ainda, o que reinava na vida dele não era o poder do Espírito, era o poder da carne. Por isso que ele teve medo. Porque quem tem o Espírito Santo habitando em si, irmãos, não tem medo de mais nada. É como o apóstolo Paulo falou: viver nesse mundo é o quê? Não, morrer é lucro. Porque viver nesse mundo é sofrimento, irmão. É incerteza, é medo. Mas morrer é lucro. E quando você coloca as suas esperanças na eternidade, tudo aqui nesse mundo fica mais fácil. Não pela falta de dificuldade, porque já não faz mais diferença para nós. Então, se Pedro tivesse a virtude do Espírito Santo manifestada na vida dele naquele momento, em que ele foi acusado de andar com Jesus, como que ele teria se comportado? Como? Atos capítulo 2, versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que aqui habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E aí na sequência, em Atos 4:13, ele diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram os homens iletrados e ignorantes, se admiravam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Qual é a mudança do relatado no Evangelho de Mateus para o agora relatado em Atos, capítulo 4, versículo 13? A mudança é que agora o Espírito Santo estava em Pedro, habitando em Pedro. E aí a virtude do Espírito Santo, irmãos, transforma covardes em testemunhas ousadas. E isso ficou claro na vida de Pedro. E então ele proclamava o Evangelho de Cristo sem medo, porque ele entendeu para onde ele ia se ele fosse morto. Quem está comigo aqui? Amém. Nós, sem o Espírito Santo, sem a virtude do Espírito Santo, não passamos de covardes, não passamos de pessoas que buscam a sua própria satisfação imediata. São pessoas que não hesitam em passar outras pessoas para trás. São pessoas que são a todo momento suscetíveis, vulneráveis às armadilhas do inimigo. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele não só nos dá a condição de enfrentar o pecado, como ele nos convence do pecado. Em João capítulo 16, versículo 8, ele diz assim: e quando ele vier, quem é ele, irmãos? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim como foi com a vida de Pedro, o Espírito também agiu no coração da multidão. Por isso que quando a gente prega o Evangelho, não é a gente que tem o mérito quando um pecador se arrepende. É o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que comunica, que convence, que faz com que acenda uma luz aí dentro. E você fala assim: realmente eu preciso mudar. Olha o que diz em Atos, capítulo 2, versículo 36 e 37.
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiu-se-lhes o coração, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Caiu a ficha, irmão, traduzindo para o nosso linguajar. Caiu a ficha daquele povo que gritou: crucifica, ou crucifica. Que ele era Cristo. E então Pedro respondeu para eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, onde o Espírito Santo opera, o coração endurecido se quebra. E a gente só precisava entender isso essa tarde. Porque se a gente não tiver uma mudança, e a gente não começar a manifestar as virtudes do Espírito Santo, a partir do Espírito Santo habitando em nós, como promete a palavra de Deus, a gente não consegue ter mudança de vida. E eu não estou acusando vocês, eu também não consigo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a minha velha natureza vai se manifestar. E todas aquelas obras do diabo que se fizeram presentes na minha vida até então, voltarão. É só o Espírito Santo habitando em mim que a virtude dele aparece. É o que estampa a nossa camiseta aqui atrás, Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso precisa ser verdade. E nós temos uma outra história emblemática, já estamos caminhando para o final, que é a história de Saulo. Quem conhece? Famosa. Saulo no caminho de Damasco tem um encontro com Jesus. Fica cego. E é engraçado, porque a cegueira de Saulo, na minha opinião, é uma coisa para deixar claro para nós, que às vezes a gente tem os olhos para enxergar, mas a gente continua cego. Porque ele perseguia cristãos em nome de um Deus que ele criou na cabeça dele, mas ele não conhecia de fato quem era Cristo. Em Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas no caminho, irmãos, o encontro com o Espírito Santo mudou tudo na vida de Paulo, de Saulo, que passou a se chamar Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 17 diz assim: e Ananias foi e entrou na casa. Saulo já estava cego. E impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Irmãos, a cegueira de Saulo era espiritual. Naquele momento Ananias curou uma cegueira física, mas Saulo já estava cego espiritualmente, agindo em nome de Deus, um Deus que ele não conhecia, um Deus que não tinha nele colocado a virtude do Espírito Santo. Então, mesmo estando sinceramente enganado, como muitos de nós, ele estava marchando a passos largos para o inferno.
Mas Jesus deu para ele uma oportunidade. E ao encontrar com ele naquele caminho, mesmo o deixando cego, fez com que, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviasse Ananias para fazê-lo enxergar novamente. E talvez pela primeira vez, de fato, ele enxergou certo na vida dele. E então Saulo, que perseguia os cristãos da época, passou a ser um mensageiro do Evangelho. E ele ia nas sinagogas, como relatado em Atos capítulo 9, versículo 20, pregando que Jesus era o Filho de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo não está para ajustar comportamentos. Deixa eu te falar algo que você vai se chocar. Depois eu vou apanhar na internet. Jesus não está preocupado com o seu pecado. Jesus está preocupado com a consequência dele. Porque você pode pecar e se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Só que o arrependimento, irmãos, é necessário. Então, se eu peco, peço perdão. Aí eu peco de novo e peço perdão. Eu peco de novo e peço perdão. Eu te pergunto, aonde está o arrependimento? Porque quem se arrepende, irmãos, foge do pecado. O arrependimento genuíno, necessariamente, é manifestado pela virtude do Espírito Santo. Uma vida nova, uma vida diferente. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Apóstolo Paulo, bruto. Eu acho que é um dos homens mais brutos da Bíblia. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém recebeu o Espírito Santo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo mudou. Não, eis que tudo se fez novo. Aquele velho homem não existe mais. Nós tivemos um encontro com o Espírito Santo. E eis que tudo, irmãos, tudo, não fala alguma coisa, não fala uma parte da sua vida, é tudo. Tudo se fez novo. E aí muita gente fica pensando assim, mas como que eu vou ter condições de permanecer no caminho certo? É pelo próprio Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da vossa carne. E aí, irmãos, existe uma guerra, até que Jesus volte ou que a gente morra e vá se encontrar com Ele, que é uma guerra entre as vontades da carne e o Espírito. E aí eu te pergunto, quem vai vencer essa briga? Quem, irmão? Depende. Nós temos alimentado mais a nossa carne ou mais o nosso espírito? Porque quem for melhor alimentado é quem vai vencer essa briga. Não é místico. Não existe uma mística. Encontrei Jesus e agora, antes que eu era um Zé Pequeno, andava igual o Zé Pequeno, me tornei o anjo Gabriel. Não, não é assim que funciona. É um processo. Mas eu preciso ter um comportamento intencional de buscar muito mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo aqui. Para não falar de você, vou falar de mim. Quando eu me converti, que eu tive esse encontro com Jesus, vocês acham que eu sentava nas mesmas mesas? Acham? Vocês acham que eu tenho as mesmas amizades? Vocês acham que eu frequento os mesmos lugares? E por quê? Prudência, fugir da aparência do mal, não me colocar em situações de risco, porque eu me conheço, irmão. E eu não preciso me testar, não preciso provar nada para ninguém.
Jesus sabe onde está o meu coração. Então nós temos que ter atitudes intencionais de fugir de situações que fazem com que a gente caia nos problemas do passado. Existe um esforço nosso, humano, que precisa ser feito. Mas principalmente, uma nova vida é fruto de uma vida cheia das coisas de Deus. Eu sempre compartilho, é uma verdade. Todo o meu tempo livre eu gasto com as coisas de Deus. Eu pego a minha esposa e meus filhos e vou conhecer outras igrejas. Eu vou participar de conferências, de seminários. Eu chamo um irmão que comunga da mesma fé que eu, para a gente ter um momento de mesa, para estudar a palavra de Deus. Eu coloco na televisão só louvor e pregação, irmão. Ou podcast que fala sobre a palavra de Deus. Eu não assisto outra coisa. Porque é assim que a gente vai se alimentando. E depois que nós nos rendemos, irmãos, e permitimos o Espírito Santo habitar em nós, o que acontece? O Espírito Santo passa a dirigir a nossa vida. Vocês já viram aquela expressão na Bíblia, endireitar veredas? É isso que o Espírito Santo faz. E endireitar veredas nada mais é do que alinhar os nossos propósitos de vida aos propósitos de Deus. Porque Deus não nos criou para outra coisa que não seja manifestar a glória dEle. Quando a gente anda por aí, as pessoas têm que ver Cristo em nós, independente da situação. Não existe uma separação entre vida cotidiana, secular e vida santa. Uma pessoa convertida tem vida santa em todos os ambientes, seja no trabalho, seja em casa, no relacionamento com a esposa, com os filhos. A gente precisa refletir Jesus. A palavra cristão é pequeno Cristo. Então, se eu me digo cristão, eu tenho que andar como um pequeno Cristo. E aí eu deixo de ser guiado pela carne e passo a ser guiado em espírito. Olha o que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como diz em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu não sei se a palavra de hoje falou com você, mas eu vou pedir para ele tocar um louvor. E se você quiser, num ato de rendição a Deus, começar a alimentar mais o seu espírito, agir mais pelo espírito do que pela carne, eu queria que você viesse aqui à frente e eu, Fabiano, queria orar com você. Amém, irmão? Alguém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, presta atenção. Tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Então nós precisamos tomar posições nesse mundo aqui, para que Deus libere sobre nós tudo o que Ele tem. Porque já está posto, a gente só precisa ir lá e pegar. Amém? Senhor, eu te peço, Senhor,
Glória a Deus.